bom dia a todos os que estão presentes, os que estão à distância. É bom estar convosco. E quero agradecer, cumprimento especialmente os participantes deste painel, desta mesa redonda, o doutor André Peralta, o professor Manuel Lopes, que está à distância e porque temos muito carinho, e obrigado por nos estar junto connosco, e o professor Miguel Xavier. Eu já me refiro a eles. Quero primeiro agradecer o acolhimento, que nos proporcionam, e este agradecimento é em nome de todo o Conselho de Administração da Fundação para a Saúde, Serviço Nacional de Saúde. Quero agradecer ao professor José Costa, à professora Manuela Ferreira, portanto, institucionalmente, mas também pessoalmente, e a todos os elementos da Comissão Organizadora Local que nos acompanham neste processo nos últimos meses, e que, enfim, e sobretudo também pelo carinho e rigor com que tudo isto está organizado, não é? Nós estamos a ver, sério, não temos que nada, porque está tudo organizado. Muito obrigado. Bom, em relação a este tema, 3 tópicos. Porquê? Enfim, foram aspectos que a pandemia, feliz ou infelizmente, destapou de uma forma dramática. E também porque deu foco grande, não é? A saúde pública, a sua importância, as suas fragilidades, a saúde mental, igual, a sua importância, as suas facilidades, os desafios que se colocam, e enfim, a base de tudo, as profissões e os profissionais de saúde. Estas 3 áreas não foi só em Portugal que se fizeram, enfim, sentir, um pouco por todo o mundo, enfim, como as notícias vêm, mas nós estamos em Portugal e, portanto, o mal dos outros pode a gente bem, não é bem assim, não é? Mas vamos cuidar da nossa componente. E por isso, para estes 3 focos específicos, não é? Claramente, digamos, não direi destapados, não é? Mas que nos puseram mais ênfase no decorrer e agora nesta fase de pós-pandemia, temos, enfim, a colaboração de 3 pessoas que marcam no nosso país. Não é? Bom, enfim, eu já os vou apresentar, vocês conhecem, não é? O doutor André Peralta, neste momento, está a assegurar a condução da Direção-Geral da Saúde. É assim, não é? Especialista de saúde pública, com a formação nesta área e também com formação de nível internacional. O Sr. Professor Miguel Xavier, não é, que todos também conhecem, coordenador nacional das políticas de saúde mental há vários anos, e o professor Manuel Lopes, um grande pensador, investigador, universitário da Universidade de Évora, e, portanto, vamos seguir esta ordem. Doutor André, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. É um gosto estar aqui. Queria cumprimentar o Sr. Professor José Costa, Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, a Professora Manuela Ferreira, Presidente da Escola Superior de Saúde de Viseu. Um cumprimento também especial à Sra. Vice-Presidente Mara Almeida, representante do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, e também à Doutora Maria de Belém Roseira, Presidente do Conselho Geral da Fundação SNS. Cumprimentar, obviamente, o Dr. Vítor Ramos, moderador, e os meus colegas de painel. E não posso deixar de começar sem um agradecimento à Fundação SNS, que acho que é um exemplo de cidadania e de envolvimento da sociedade civil para a formulação de políticas públicas que nós podemos pensar
são feitas só por políticos, mas não, são também feitas com o contributo da sociedade civil e acho que a Fundação tem dado o seu contributo bastante construtivo para a formulação destas políticas de saúde. O desafio que me propuseram é um desafio difícil de pensar reformas de saúde global, de saúde pública. A viagem que eu vos proponho é uma viagem entre o nacional e o internacional. Começamos com o nacional. Estas duas fotos têm um pouco mais de 100 anos de distância. A primeira da peste bubónica de 1899 no Porto, que foi um marco na organização da saúde pública em Portugal, e a segunda, a pandemia à Covid-19, que todos nós conhecemos e vivenciamos. E qual é que é a primeira mensagem? Eu, enfim, fiz alguma pesquisa e numa tese de mestrado bastante interessante de um aluno do Porto, retirei esta frase do então Presidente do Conselho de Ministros, estávamos ainda em monarquia, Luciano Cordeiro, que diz: só o agulhão das epidemias é que nos força a sonhar com reformas higiênicas. E porquê é que ele disse isto? Porque mais de 10 anos antes já existia um plano para o plano de Código Sanitário Português, portanto um esboço de uma reforma de saúde pública em Portugal. O que é facto é que passaram mais de 10 anos, tivemos uma epidemia no Porto e que depois forçou a reorganização da saúde pública. Esta reorganização, no fundo, projetou aquilo que foram os serviços de saúde pública para os próximos mais de 30 anos. Portanto, o desafio que eu acho que nós temos é pensar em projetar uma reforma que seja duradoura, e um dos ingredientes é que a opinião pública perceba a necessidade dessa reforma. Aqui Ricardo Jorge queixava-se da ineficácia das medidas de saúde pública pela única coisa que não dá para legislar, que é a opinião pública. E eu acho que esta conferência, este envolvimento da sociedade civil, é um ingrediente fundamental para o sucesso das reformas. E este é o desafio. Esta imagem, eu sou um grande entusiasta de novas tecnologias, fui ao ChatGPT e pedi para gerar uma imagem de cuidados de saúde em 2050. Não sei se a imagem é particularmente feliz, acho que é um pouco desumanizada, mas este é o desafio. É nós pensarmos a reforma para 2050. Portanto, este é o desafio. Agora, o que é que temos? Este é o Observatório Europeu de Políticas de Saúde, é sempre uma boa referência porque nos ajuda a comparar os diversos países e a forma como se organizam. E aqui saltamos do nacional para o espaço europeu, e neste trabalho encomendado pelo governo espanhol, foram rever como é que a saúde pública se organizava nos diversos países. O que é que emerge desta comparação? Que a vigilância epidemiológica e a proteção da saúde são core em todas as agências. Depois, quais é que são os ingredientes que mudam? A prevenção da doença e a promoção da saúde. Portanto, na Alemanha, em Itália e também é o caso de Portugal, nós temos estas 4 valências organizadas na mesma instituição. Depois vemos que em Portugal há ali alguns pós que são partilhados com outras instituições. E vemos que Inglaterra e França têm capilares regionais e locais.
Em Portugal isso só acontece através da rede das autoridades de saúde, portanto é uma semi-capilaridade, diria. Noutros países, através da sua própria arquitetura, há uma descentralização não direta em serviços locais e regionais. A maioria destas instituições estão envolvidas no treino de profissionais, portanto, gerem a vigilância, a proteção da saúde, a promoção da doença e estão, ao mesmo tempo, envolvidas na formação da próxima geração de profissionais. Em Portugal, apesar de tudo, a Direção-Geral da Saúde tem um papel mais de retaguarda na formação de profissionais e que eu espero que possa vir a ser reforçado no futuro. Em termos de alocação financeira e número de profissionais, isto é sempre muito difícil comparar países, porque, como vimos, as suas competências são sempre diversas, mas vemos que é muito heterogéneo. Itália tem um orçamento de tem um total de profissionais de 2.300 profissionais, é o que tem o maior número de profissionais e um orçamento de 100 milhões de euros, mas, por exemplo, França é aquela que tem o orçamento maior, com quase 200 milhões de euros, e a Áustria com cerca de 220 profissionais e um orçamento de 30 milhões de euros. A Direção-Geral da Saúde aqui é difícil também de comparar, mas tem um orçamento direto de 8 milhões e cerca de 170 profissionais de quadro. Este foi o panorama europeu e qual é a grande mensagem aqui? É uma mensagem de, apesar de tudo, heterogeneidade. Portanto, nós não temos um perfil único e vamos deixando esse perfil único e cabe a todos os países o mesmo perfil. Não vemos aqui uma grande heterogeneidade. Passamos agora à reforma. O Dr. Vítor Ramos já aludiu a isso, que a pandemia foi instigador de reforma. E aqui começamos a ver os primeiros movimentos de reforma global, com o tratado pandémico, que está a ser negociado nos auspícios da Organização Mundial de Saúde, ainda em negociação, e prevê-se que seja apresentado em maio do próximo ano. E vemos também negociações para a revisão do Regulamento Sanitário Internacional, com negociações intensas para que os países aumentem a sua cooperação e que aumentem a transparência da comunicação. Uma das lições da pandemia é que a transparência e a cooperação franca entre países é muito importante. Depois, como é que ela se operacionaliza e a sua justiça, vimos isso também na forma como foram distribuídas as vacinas, é mais complicado de operacionalizar. Está também em curso uma reforma europeia, que já está mais avançada. Foi aprovado um novo regulamento. Para a audiência mais nova, aqui o regulamento tem transposição automática para o direito nacional, portanto, o que a União Europeia aprova, nós temos que aprovar automaticamente, como país, e estamos agora na fase de implementação. E a implementação é artigo a artigo, com um grande esforço das equipas nacionais. Mas, grosso modo, qual é a grande mensagem? Reforço do mandato do Centro Europeu de Doenças, o ECDC, que vai ter uma força de ação rápida que pode ajudar os países em caso de necessidade, e acho que era útil também fazermos essa reflexão se Portugal necessita ou não também dessa força de ação rápida que possa apoiar os serviços locais em caso de necessidade.
um reforço do mandato da Agência Europeia de Medicamentos, que também é muito relevante, e a criação de uma nova estrutura híbrida, um pouco complexa, que é a ERA, mas que, no fundo, ajuda os países nas compras conjuntas. E digo-vos, em verdade, que é útil, porque os países... Portugal é um país de média dimensão a nível europeu, mas quando tem que negociar com multinacionais é necessário uma grande concentração de competências e que estas compras conjuntas ajudam, de vacinas e de dispositivos médicos, ajuda muito os países, mesmo os países de média dimensão. Portanto, no panorama europeu estamos a implementar estas reformas e que vão estar em implementação nos próximos anos. Em Portugal temos um anteprojeto da Lei de Proteção em Emergências de Saúde. Acho que temos de fazer uma harmonização das leis de proteção de saúde, perceber como é que este projeto de lei se harmoniza com a lei de 2009 e perceber se está, mais uma vez, fazer esta reflexão, e com isso contamos com a ajuda, mais uma vez, da sociedade civil, do Parlamento, para perceber se esta lei está preparada para nos oferecer uma proteção para os próximos 30 anos. E, nomeadamente, com dois grandes temas que são transversais: o tema da uma só saúde, no fundo, nós pensarmos na saúde humana e animal como uma só, e no desafio das alterações climáticas, que eu acho que já são adaptações climáticas. Nós já nos estamos a adaptar, e é assim que devemos pensar, às alterações climáticas. Não vos vou amassar com o modelo atual, este modelo até já está um pouco desatualizado, ainda não tem aqui a direção executiva do SNS, mas dá para perceber que em Portugal a saúde pública está dispersa na administração direta do Estado, com a Direção-Geral da Saúde, administração indireta do Estado, com o Instituto, com o INSA, com as administrações regionais de saúde, agora direção executiva do SNS, e depois com as unidades locais de saúde pública no nível local. Aconselhamento científico é uma área que eu acho que também necessita de ser repensada, principalmente porque está muito dispersa. Nós temos o Conselho Nacional de Saúde Pública, através da Lei de Saúde, temos o Conselho Nacional de Saúde, tivemos durante a pandemia peritos nas reuniões de Infarmed, comissões técnicas de vacinação, grupos informais de desconfinamento, task force de ciências comportamentais e, neste anteprojeto de lei, mais um conselho científico. Acho que vale a pena repensarmos a forma como fazemos o aconselhamento científico para emergências em saúde. Acho que este aconselhamento científico é absolutamente fundamental e pode ser repensado e unificado. Já estou a terminar com as tendências globais. Eu estou a utilizar um slide que não é meu. Eu vi este slide numa apresentação da Escola Nacional de Saúde Pública, mas que acho que de forma sumária condensa muito bem aquilo que são as grandes tendências e os grandes desafios. As alterações climáticas, o envelhecimento, as emergências em saúde pública com a resistência aos antimicrobianos e a forma de termos um governo e uma economia sustentável. E para isso precisamos de pensar de que forma é que organizamos o sistema de saúde, a saúde comunitária e como é que esta saúde comunitária emerge do nível local para o nível nacional, o tema da força de trabalho, que é tão atual, e da sustentabilidade de saúde. E temos ainda, esta já é uma adição minha,
os desafios da inteligência artificial, da emergência do Sul global, como é que nós compatibilizamos aquilo que é a organização da União Europeia, dos Estados Unidos, com a emergência de um Sul global que quer ocupar o seu espaço, e com a instabilidade política que é crescente a nível mundial. Felizmente ainda não tem repercussão em Portugal, mas é com ela que temos que viver. Conclusões, e como é que nós voltamos a 2050? Eu acho que é claro este movimento de reforma global, europeia e também nacional. Se nós virmos, eu acho que os primeiros indícios de reforma nacional começam em 2016. Portanto, se recuarmos ao século XIX, ainda não estamos tarde. Portanto, aquilo demorou mais de 10 anos a eclodir. Portanto, eu sei que é quase uma década. Mas quais é que são as grandes tendências? O aumento da integração, competências que estavam dispersas, eu acho que tendem a concentrar-se, pelo menos essa é as tendências globais e europeias, com reforço de competências. E depois, como eu já aludi, estas reformas podem demorar mais do que aquilo que nós gostaríamos. E depois, para a implementação destas reformas, é necessário a gestão da mudança e a emergência das novas lideranças e quem é que vão ser os protagonistas destas lideranças. Termino com um slide. Eu vivi uns anos nos Estados Unidos, em Seattle. Isto foi uma foto retirada da Fundação Bill and Melinda Gates em Seattle, que tem esta frase que eu acho que é muito feliz, de sermos otimistas impacientes. Acho que há várias declinações do otimismo em Portugal. Esta é aquela que eu gosto mais, de sermos otimistas impacientes. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor Miguel Xavier. Pode falar. Muito bem, bom dia a todos, não sei se me estão a ouvir. Muito bem, agora toda a sala está a ouvir. Eu tenho aqui, antes de cumprimentar, enfim, queria só dizer que tenho aqui uma apresentação para colocar na tela, não sei se são vocês que fazem isso, posso ser eu a fazer isso? Por favor, partilhe o professor Miguel Xavier. Muito bem. Funciona assim. Já estamos a ver? Muito bem. Então, não sei se o Dr. Vítor Ramos me dá a licença que eu comece. Claro, faz favor. Muito bem. Então, eu queria começar por agradecer muito o convite de estar nesta sessão, que é um convite muito honroso. A Fundação SNS é algo que é muito importante para nós e aqui os seus propósitos são muito importantes para nós. Queria cumprimentar, portanto, e agradecer o convite à professora Ana Escoval. Queria cumprimentar os vários amigos que tenho aí. Eu, neste momento, tenho sempre medo de nomear as pessoas, porque há algumas que eu vejo e outras que eu não vejo. As que eu vejo, por exemplo, o Dr. Vítor Ramos, o professor Manuel Lopes, calculo que o Dr. Fidel Freitas esteja na sala também, o Dr. António Lochner. Agora, eu dou um cumprimento geral a todos e espero que não se sanguem por eu não cumprimentar, mas eu não vejo as pessoas daqui. E à doutora Maria de Belém Roseira, que já tive a oportunidade de ver falar também. Queria cumprimentar portanto, as pessoas que estão na organização das instituições de Viseu. Acho que é muito importante fazer isto fora de Lisboa, fora dos grandes centros. Eu vou fazer uma apresentação, aquilo que falei com a professora Ana Escoval tem um pouco a ver com aquilo que é a minha percepção e nossa da Coordenação Nacional dos problemas que se põem à saúde mental neste momento em Portugal. Eu, ao fim de uns anos neste lugar, acho que mais importante de dizer aquilo que vou fazer ou que vou deixar de fazer é aquilo que fiz. Acho que é mais importante prestar contas e dizer o ponto da situação e o que é que já fizemos do que propriamente aquilo que vamos fazer. Porque aquilo que já fizemos está feito. Aquilo que vamos fazer depende de várias circunstâncias que às vezes não estão reunidas. De maneira que, sendo assim, eu passava então à minha apresentação. Eu vou tentar ser rápido. Eu não sei, e pergunto ao Dr. Vítor Ramos
se nós vamos ter algum tempo para debate. Vamos tentar, Sr. Miguel Xavier. Ok. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível nisto. E vou dividir a minha apresentação em 3 partes: reformas, programas e barreiras. O nosso ponto de partida em Portugal, em relação à saúde mental, não é brilhante. Nós temos um problema, em primeiro lugar, de saúde pública, que é uma avalanche epidemiológica que nos afasta completamente da situação, da prevalência das doenças mentais em países congêneres, como por exemplo a Espanha, a Itália, a Grécia. Se vocês olharem para o mapa, para o gráfico que está do lado esquerdo, vão ver que Portugal está encaixado entre países que não têm nada a ver com a nossa circunstância sociocultural. Isto é o estudo mais importante que existe no mundo sobre prevalência psiquiátrica, que é dirigido pela Organização Mundial de Saúde e pela Universidade de Harvard, e nós estamos ali entre a Irlanda do Norte e a Nova Zelândia. E por perto temos os Estados Unidos, a Ucrânia, o Brasil, e se olharem cá para baixo, é que estão os países que são parecidos connosco, do ponto de vista sociocultural. Do lado direito podem ver que temos uma taxa de consumo de psicofármacos que é o dobro da média da União Europeia. Portanto, isto é bem enquadrado do ponto de vista da saúde pública. Depois temos um problema de recursos humanos. E já que o tema também é as profissões de saúde, isto é muito importante. A saúde mental moderna faz-se com profissionais de várias áreas, não se faz só com médicos. É preciso perder este paradigma de uma vez por todas. E aquilo que nós verificamos é que em 10 anos nós não conseguimos alterar este paradigma. E continuamos com profissionais não médicos num número absolutamente irrisório. O número de enfermeiros, por exemplo, nos 10 anos entre o lançamento do Plano Nacional de Saúde Mental e a sua avaliação em 2017, baixou, conseguiu baixar. Portanto, isto estamos a falar de números absolutamente irrisórios. Portanto, este é o segundo problema. Temos um terceiro problema, que é um problema de gestão. Tem aqui a opinião dos diretores de serviço sobre o seu poder de decisão em matéria financeira. Portanto, como veem, a maior parte deles diz que tem ou nenhum ou pouca. Portanto, nós temos um problema de autonomia financeira e de gestão nos nossos serviços. Portanto, quando nós partimos para fazer reformas da saúde mental, e eu podia continuar mais, mas temos pelo menos estes 3 pilares: o da saúde pública, o dos recursos humanos e o problema da gestão. Sendo assim, a nossa reforma da saúde mental assenta em 3 pilares. Um pilar de natureza legislativa, um pilar de natureza organizativa e assistencial. E aqui é que é importante ver o que é que conseguimos fazer. Não é o que dizemos que vamos fazer daqui a 10 anos. É o que já se fez até agora. Reforma legislativa tem 3 partes. Uma que tem a ver com a reorganização dos serviços, está feita. Outra que tem a ver com a reconfiguração do sistema forense, está feita. E a outra que tem a ver com a lei de saúde mental, direitos humanos, tratamento involuntário, está feita. Portanto, neste momento, na reforma legislativa da saúde mental, poderemos dizer que Portugal tem aquilo que precisa. Nós somos um país ótimo a fazer leis, não tão bom a implementá-las. Estas 3 leis chegam e sobram. Assim se consiga implementar o que lá está. Mas, portanto, o trabalho legislativo a que nós nos propusemos está feito. Vamos à reforma organizativa dos serviços. Tivemos de mudar completamente o sistema de governance de topo, porque é muito simples. Nós tínhamos de mexer em serviços, estávamos na Direção-Geral de Saúde, que não tem qualquer competência e atribuição para mexer em serviços. De maneira que tivemos de sair da Direção-Geral de Saúde e ir diretamente para o Governo, para o Ministério da Saúde, criando uma coordenação nacional com poderes executivos e, acima de tudo, descentralizando. Eu sou um firme crente da descentralização neste tipo de matéria. Eu considero que 2 ou 3 pessoas em Lisboa não conseguem resolver os problemas de Mesão Frio, de Rezende, de Portimão, de Mértola. É preciso haver gente de lá que conheça as coisas. Neste momento, as 5 coordenações regionais estão a funcionar, estão a fazer um trabalho absolutamente excepcional. Depois, vamos ter de setorizar o nosso país. Isto é algo que já vem de há muitos anos. O problema das equipes comunitárias, tudo isso. Agora, aquilo que nós podemos dizer é que isto é muito heterogéneo no nosso país. Está feito em vários serviços, mas há serviços
eu usando uma metáfora livresca, é um pouco como a aldeia dos gauleses. Continuam a resistir sempre e sempre a tudo o que diz. Não somos nós. É a Organização Mundial de Saúde, é a União Europeia, tudo. Setorizar o país, aproximar os cuidados do cidadão é absolutamente crucial. Em saúde mental, não se pode estar num gabinete à espera. Finalmente, o modelo de gestão. Da forma como estamos, não vamos longe. E eu acho que os acontecimentos do último mês, na saúde em geral, estão a mostrar isso de uma forma perfeitamente clara. Nós apresentámos à tutela um modelo de CRI para a saúde mental, Centro de Responsabilidade Integrada. É um modelo que nós testámos na produção de um dos serviços locais de saúde mental de Portugal, mais concretamente em Beja. Testámo-lo e funciona muitíssimo bem. Apresentámo-lo já ao diretor executivo e estamos à espera que haja avanços que façam com que este modelo seja implementado. Nós ouvimos falar muito de CRIs, agora precisamos que os CRIs vão para o terreno. Se nós continuamos no sistema atual, aquilo que vamos assistir é a continuação de uma sangria total dos nossos recursos. Isto é apenas para vos dar uma ideia de como é que nós funcionamos. Nós temos uma coordenação nacional e 5 coordenações regionais. Quem faz a grande parte do trabalho são as regionais, como era óbvio, porque são elas que estão perto dos serviços e das pessoas. Agora, o que é que nós estamos a fazer neste momento? Está em curso, não está acabado. Eu calculo que isto demora ainda 1 a 2 anos. Estamos a tentar setorizar todo o país, ou seja, a garantir que todo o país, de norte a sul, fica coberto por equipes comunitárias. O que é que isto quer dizer? Equipes móveis, com profissionais de várias áreas, capazes de prestar os cuidados em proximidade e continuidade. Pensa que a saúde mental de um país se resolve em hospitais, está muito enganado. O problema da saúde mental vai muito para além da questão do hospitalar e mesmo da questão do Ministério da Saúde. Criámos, naturalmente, um processo de formação. Porquê? Porque muitas das pessoas que trabalhavam, e bem, e faziam o seu melhor no modelo mais antigo, precisam de ter uma formação específica neste modelo mais moderno. Esta formação está a seguir o seu rumo e está a ser um sucesso. Vamos alargá-la agora, em 2024, a formações simultâneas na área da gestão familiar, especialmente na doença mental grave. Agora, a reforma mais difícil é esta. É como é que nós chegamos às pessoas. E para isso nós temos de, volto a dizer, garantir proximidade. No PRR conseguimos pôr 40 equipes comunitárias. É bom? Não chega. Há muitos serviços no nosso país que têm gente suficiente para eles próprios organizarem equipes comunitárias sem precisarem do PRR para nada. Nós colocámos o PRR nos hospitais distritais, nas zonas mais longe dos grandes centros, porque é aí que faltam os profissionais. Nós não temos nenhuma equipe comunitária criada em Lisboa, Porto e Coimbra. Nenhuma única. E vamos continuar assim. Depois, precisamos de ter uma articulação, de uma vez por todas, formalizada, com os cuidados de saúde primários e com os cuidados continuados. Isto não basta dizer, com boas intenções, que vamos articular-nos, que somos todas boas pessoas. Esta articulação tem de estar formalizada. Finalmente, nós temos de perceber que temos de ter alguma diferenciação no trabalho da comunidade. O trabalho comunitário apareceu em Itália e Inglaterra nos anos 80 e foi uma lufada de ar fresco. Agora, aquilo que se percebeu quando se começou a avaliar no princípio deste século é que havia algum risco de não diferenciação do trabalho das equipes. E então, nos últimos 20 anos, tem havido um trabalho muito importante a nível europeu para diferenciar este trabalho na comunidade. Como? Atribuindo funções aos outros profissionais que, de um modo geral, eram só atribuídas aos médicos. E isto revolucionou completamente o contexto. De maneira que nós vamos insistir muitíssimo, já o estamos a fazer, em programas de intervenção loco-regional, em que
todas as competências dos vários profissionais são aproveitadas. Entretanto, estamos a implementar o PRR, que está a ir bem. Eu, às vezes, arrisco-me a dizer que está a ir bem demais. Porquê é que eu digo isto? Porque estão a acontecer algumas coisas que temos de ter algum cuidado com elas. Eu tenho falado sobre isto ultimamente, porque é um facto. Tem a ver com a primeira linha que eu lidei sobre unidades de internamento. Como sabem, o nosso princípio é fechar camas nos hospitais psiquiátricos, pôr essas camas em hospitais gerais, perto das populações. Neste momento temos 3 destas unidades feitas e fechadas. Estou a falar do Centro Hospitalar do Oeste, que interna em Lisboa, ou seja, a 100 km de distância. Estou a falar da unidade de adolescência do Hospital Santa Maria e estou a falar do Médio Ave Santo Tirso Famalicão, que interna no Porto, no Magalhães de Lemos. Estas 3 unidades estão prontas, novas e fechadas. E, portanto, nós temos de nos preocupar muito com isto. Portanto, nós fizemos o nosso pedido de contratação para estas pessoas, sabemos que o pedido está em curso, sabemos que o pedido está no Ministério das Finanças. Eu considero, como Coordenador Nacional, que, e já o disse à minha tutela várias vezes, que é preciso dar alguma prioridade a estas contratações. Porque senão, nós arriscamos-nos, como trabalhámos bem no princípio, a ter cada vez mais unidades prontas e fechadas. Okay? Do modo geral, o PRR está a ir bem, enfim, com alguns atrasos. A questão da guerra não veio facilitar as coisas, a subida dos custos também não. Finalmente, eu tenho aqui um slide que eu não queria passar muito com isto, mas que mostra um dos nossos grandes problemas, que é quando queremos passar do nível regional para o nacional. E isto é que é a estratégia da saúde pública. Porque aqui nós precisamos é de nos articular com outras pessoas fora da saúde. E este é que é o aspecto mais importante de todos. Porque às vezes nós também pensamos que do outro lado há uma grande apetência para se juntarem a nós, e às vezes as coisas não são bem assim. Eu ponho-vos aqui vários atores que são cruciais nisto. Ministério da Justiça, setor social, escolas. Se nós, por exemplo, queremos trabalhar na infância e na adolescência, nós não podemos fazer isso em escolas. Da mesma forma no sistema forense, no Ministério da Justiça. Portanto, esta é uma área que no fundo nunca foi muito agarrada, mas que tem de ser agarrada. Nós estamos a agarrá-la nos sítios com mais facilidade que outros. Por exemplo, para a semana que vem é apresentado um novo programa para a estratégia de saúde mental no ensino superior. Já foi feito entre nós, Ministério do Ensino Superior. Estas coisas têm de se repetir mais. Vamos às barreiras. Se há coisa que nós neste momento temos a noção é do tipo de barreiras que temos à frente. Pelo menos as que temos neste momento. E eu dividi-as aqui em 2 grupos, as externas e as internas. Nas externas é óbvio, quer dizer, não há qualquer hipótese de implementar uma reforma de saúde mental sem apoio político. E o apoio político tem 2 partes. Uma é considerar que este assunto é prioritário e o outro é torná-lo prioritário. Neste momento nós temos tido um apoio político sustentado e eu espero que ele continue nos próximos tempos. Nós temos como marco para ter estas grandes reformas feitas o ano de 2026, que é o fim do PRR. Com isso teremos a setorização feita, com isso teremos muito do trabalho intersetorial feito. Agora, sem apoio político sustentado não vamos conseguir. O segundo são os fundos. Eu ouço muitas vezes falar, e bem, do dinheiro do PRR para a saúde mental, que foi um marco, custou-nos imenso a conseguir. São 88 milhões de euros. Para as necessidades de saúde mental do nosso país, dá uma ajuda, mas é uma pequena ajuda. E é preciso que todos nós tenhamos esta noção. Finalmente, aquilo que eu falava há pouco, é preciso também que os outros stakeholders se queiram ligar a esta questão da saúde mental. Dou-vos um exemplo. Saúde mental no trabalho. É preciso, no Ministério do Trabalho, haja, no momento da legislação laboral, a introdução de contributos da saúde mental nesta área. Porque senão isto fica só pelas ideias.
E depois temos barreiras internas. Uma das primeiras barreiras é que nós não temos um sistema de informação minimamente amigo de quem quer tomar decisões. Eu não tenho qualquer problema em dizer isto publicamente. Eu, enquanto coordenador de saúde mental, devia receber todos os meses um tabuleiro de bord com 10 indicadores, 15 indicadores cruciais para a minha gestão. E não recebo nada disto. É impossível. Eu, quando quero dados, tento pedi-los a quem os tem, porque, como vocês sabem, os dados estão completamente separados. E, às vezes, eu tenho dito isto também, quando me vejo muito aflito, telefono a 2 ou 3 jornalistas. E são os jornalistas que me dão os dados. Portanto, isto é a situação que nós temos. Depois temos também alguns planos mal elaborados. Nós somos um país que adora fazer planos. E fazemos planos ótimos. Normalmente esquecemos sempre de dizer quais são os custos associados a esses planos. Normalmente os nossos planos não estão orçamentados, mas nós continuamos a ter alguns planos que não estão bem elaborados. Depois temos problemas da alocação de equipes. Nós ainda temos equipes com poucos enfermeiros, com poucos assistentes sociais, com poucos terapeutas ocupacionais. E ainda não conseguimos convencer o poder político que o caminho é por aí. Finalmente, temos algo que não está a diminuir. Eu acho que é um processo que se está a agravar. Portanto, ou temos capacidade de encontrar um mecanismo, que eu pensava que era através dos CRIs, eventualmente, de retenção de profissionais, ou este problema pode ser um grande problema a curto prazo, eventualmente. O meu último slide tem a ver com isto. Todos nós gostamos muito deste desenho da Organização Mundial de Saúde. Dizer que é na comunidade que as coisas devem ser feitas, que a literacia aumenta os autocuidados, que devemos deixar fundamentalmente a prestação de cuidados a nível dos cuidados de saúde primários. E deixar apenas para a ponta do iceberg os cuidados especializados. Todos nós sabemos que isto é assim. Mas para nós cumprirmos este triângulo do OMS, precisamos que a alocação dos fundos e as prioridades siga aquilo que está aqui. Se nós continuamos a pôr a maior parte do dinheiro nos triângulos mais pequenos e deixamos aquilo que são as bases do sistema sem qualquer intervenção financeira, nós não vamos conseguir. Esta figura é uma figura que nós estamos sempre a ver, mas que pouco conseguimos implementar na realidade. E eu acho que o segredo está aqui. Nós, ali a nível da parte laranja, estamos a tentar fazer a nossa parte, mas percebermos que sem ir às duas bases verdes, tem tudo a ver com a questão da prevenção e da promoção, nós não vamos lá. Um sistema, uma população como a portuguesa, para ter uma boa saúde mental, não pode basear a sua saúde mental nos serviços. Até podia ter os melhores serviços do mundo. A saúde mental joga-se em variáveis que estão a montante dos serviços. E é por isso que todos nós acho que temos de ter ideias bem claras sobre isto. Enfim, eu com isto espero ter-vos dado uma ideia do que é que nós estamos a fazer, do que é que já fizemos, das barreiras que temos, e se o Dr. Vítor Ramos depois achar que há tempo para eu falar, eu terei todo o gosto em responder àquilo que for necessário. Muito obrigado a todos. Bom dia. Antes de mais, cumprimentar a todos os presentes. Não vou nomear porque, à semelhança do que disse o professor Miguel Xavier, a quem aproveito também para cumprimentar, iria esquecer muita gente, seja como for, pelo menos fazer uma referência ao presidente do Instituto Politécnico de Viseu e à diretora da Escola de Saúde, e neste caso também porque a Escola de Saúde comemora o seu aniversário. Agradeço muito. Dizer-vos a enorme alegria de voltar a estar aqui convosco. Com grande pena minha, não posso estar aí fisicamente, mas seja como for, já é uma conquista estar aqui. Irei, se me permitirem, partilhar tela, se me derem a autorização para isso, pedindo-vos o favor de me informarem se
exatamente se está em tela cheia. Está em tela cheia? Muito bem, muito obrigado. Portanto, assim sendo, vou arriscar falar sobre um tema que nos dias de hoje, e hoje em particular, é um tema de extrema relevância e que está claramente na ordem do dia. Vou falar, eu diria, de forma mais estrutural do que a forma como ela aparece referenciada na comunicação social no dia a dia. O que é que eu quero dizer com isto? Não vou falar de uma profissão, vou falar das profissões de saúde e, mesmo assim, de algumas não irei falar porque não encontrei dados. Estou-me a referir, por exemplo, aos técnicos auxiliares de saúde, sobre os quais não encontrei dados. Não quer isto dizer que tenham menos importância que os outros. Simplesmente, o facto de não encontrar dados já é suficientemente demonstrativo da forma como olhamos para as profissões de saúde. Vou falar de uma forma estrutural, como disse, e fugindo do chavão que é claramente sindical e que é sistematicamente abordado de forma quase única, que é a dimensão salarial dos profissionais de saúde. Não quer dizer que ela não esteja presente, mas não farei um discurso estruturado acerca disso. Assim sendo, se me permitem, começamos por fazer, enfim, uma perspectiva primeiro europeia, depois nacional, para depois então fazer algumas propostas para uma política de saúde. É disso que se trata e não de outra coisa qualquer. A nível europeu, referir que nós pertencemos a um espaço, provavelmente é no mundo, o espaço que tem a melhor cobertura de serviços de saúde. E é bom que tenhamos consciência disto, porque isto coloca a fasquia num determinado nível. Ou seja, as pessoas têm determinado tipo de expectativa face àquilo que esperam do serviço de saúde e dos profissionais de saúde. Portanto, é bom que tenhamos isto presente. O segundo aspecto é que o espaço europeu é também um espaço com enormes alterações do ponto de vista do perfil epidemiológico. Em Portugal isso é particularmente notório, mas também em todo o espaço europeu, porque efetivamente o envelhecimento demográfico e as alterações epidemiológicas associadas devem ser consideradas quando falamos de uma política para as profissões de saúde. Alguns outros tópicos, de facto, que devem ser considerados. O primeiro tem a ver com a livre circulação. A livre circulação é uma presença forte, principalmente entre as profissões de saúde. Reparem que 6 das 7 profissões reguladas têm um acordo especial de livre circulação e, portanto, não precisam sequer de ver reconhecida a sua formação no outro país. Depois dizer que a formação de profissionais de saúde no espaço europeu, de facto, o que se verifica ao nível da formação médica é alguma homogeneidade, mas é só ao nível da profissão médica, não de outras áreas profissionais. E isso também pode constituir um problema, como mais à frente veremos. E depois, por fim, um outro aspecto que eu gostaria de falar ainda em termos de enquadramento global é esta história da subvalorização das profissões de saúde. Não é um problema português, é um problema referido pela Organização Mundial de Saúde desde há muito tempo, mas particularmente num documento de 2016 isso é claramente enunciado. Não tem havido investimento na formação, não tem havido investimento na valorização das profissões de saúde, e isso constitui-se como um problema, de facto, com alguma gravidade e que ajuda a explicar um conjunto enorme de fatores. A nível nacional, também meia dúzia de aspectos. O primeiro, o número de profissionais de saúde tem crescido muito. É bom que tenhamos consciência disto. Portanto, aqui temos dados desde 1960, mas continua, de facto, a crescer o número global de profissionais de saúde formados e a trabalhar em Portugal. Tem crescido
imenso o número de profissões de saúde, neste caso, refiro-me a profissões de saúde com formação superior. Não estão aqui, neste quadro, as ditas profissões tradicionais, ou seja, médicos e enfermeiros, estão todas as outras, algumas que não têm muitos anos de existência. E, de facto, o crescimento é exponencial. E este é outro aspecto também a considerar. Depois também tem aumentado o número de profissões reguladas. Estas são as profissões atualmente reguladas. Falta aqui, neste quadro, um elemento que me esqueceu, mas que também devia estar aqui, que são os médicos veterinários. E que devia estar aqui em nome do conceito de uma só saúde, também deveria estar aqui. Ao nível da formação, o que se passa? A entrada na profissão dos médicos humanos e veterinários, farmacêuticos e psicólogos é com mestrado integrado. Todos os restantes, a entrada na profissão é com licenciatura. Ao nível da formação especializada, o que acontece é que a formação médica durante o internato médico constitui atribuição do Ministério da Saúde e é caso único. Portanto, não há mais nenhuma profissão que, após entrar na profissão e durante todo o tempo de internato até acesso à especialidade, esteja remunerado e faça a sua formação especializada remunerado pelo Ministério da Saúde. Na enfermagem, o acesso à especialidade, com o título conferido pela Ordem dos Enfermeiros, é feito através do mestrado, obviamente pago pelos enfermeiros, e nas restantes profissões o conceito de especialização é bastante difuso, estando mais presente nos casos do que noutros, mas apesar de tudo bastante difuso. O acesso ao doutoramento também há diferenças. Portanto, no caso dos médicos, está previsto na lei que os médicos internos podem, se quiserem, ao mesmo tempo que fazem o internato, fazer o doutoramento. Isso está perfeitamente previsto e, obviamente, também tudo isso é integrado no seu percurso de desenvolvimento profissional. Nas restantes profissões é de livre acesso e pago expensas próprias e não tem qualquer regalia garantida. No final disso, um enfermeiro, um fisioterapeuta ou outro profissional qualquer que faça o doutoramento, não tem qualquer regalia garantida por essa razão. Portanto, eu diria, de facto, do ponto de vista do desenvolvimento profissional, a profissão médica tem um conjunto de garantias previstas na lei, os restantes não têm pouco ou não têm de todo. Uma outra dimensão a que eu queria fazer referência, ainda na área do ensino, é a profusão de escolas. Portanto, nós temos 9 escolas médicas, 10 escolas de ciências farmacêuticas, e estou a falar de escolas públicas, entenda. Temos 38 escolas que ministram o ensino de enfermagem e temos 22 escolas que ministram o ensino de fisioterapia e 8 escolas de medicina veterinária. Que modelo de escolas é que nós temos? As escolas médicas, humana e veterinária, as escolas farmacêuticas e de psicologia são de natureza universitária e têm existência independente entre si e das restantes. As escolas de saúde são politécnicas, podem incluir os cursos de diagnóstico e terapêutica e a enfermagem, e existem ainda escolas exclusivamente de enfermagem. Nisto tudo, a licenciatura de enfermagem e apenas a licenciatura é obrigatoriamente politécnica. As outras podem ser ou não. Curiosamente, o Conselho de Escolas Médicas produziu um documento recente, extremamente interessante, onde faz uma reflexão acerca do ensino nas escolas médicas, onde, de alguma forma, apela aos novos conceitos que estão presentes nos mais diversos documentos internacionais, sem, contudo, tirar daí todas as conclusões. Ou seja, limita-se a refletir isso, mas sem nunca pôr em causa, ou sem nunca apelar, por exemplo, a haver algum tipo de integração de escola.
Do ponto de vista da forma como os profissionais estão presentes no dia a dia, aliás, já aqui tivemos uma demonstração disto mesmo através das palavras do professor Miguel Xavier, a quem agradeço a apresentação. E, de facto, o que é que demonstra? Nós estamos no quadrante inferior direito, que é o quadrante onde temos muitos médicos e muito poucos enfermeiros. Portanto, é aí que nós estamos. Isto é, digamos, uma certa distopia, porque, efetivamente, nós devíamos ter muito mais enfermeiros do que médicos na prestação de cuidados. Depois, obviamente, também na distribuição para regiões há uma desigualdade muito grande, como podem constatar, e de facto tudo isto contribui também para uma certa percepção da forma como os cuidados de saúde chegam às populações, apesar de nós formarmos muitos profissionais de saúde. Chama agora como argumento o perfil epidemiológico da nossa população para evidenciar duas coisas. Primeiro, a forte presença da multimorbilidade e dependência entre a nossa população. Isto é uma realidade inultrapassável, que requer uma resposta diferente dos profissionais, dos modelos de cuidados e dos modelos organizacionais. E, de facto, ainda não a tem, e digo de forma global, não querendo isto dizer que não haja excelentes exemplos de reorganização de modelos de cuidados. Isto depois tem uma repercussão, que é de todos conhecida, que é uma esperança de vida aos 65 anos muito boa, mas uma esperança de vida com saúde aos 65 anos muito má. E isto tem que ser alterado necessariamente. Conclusão diagnóstica, eu vou tentar também ser o mais rápido possível para dar tempo à discussão. Ampla oferta não coordenada, ampla oferta de formação não coordenada e não integrada, separação de cursos entre subsistemas sem critério. Sobre a primeira ainda, sobre a oferta não coordenada e não integrada, dizer que nós temos neste momento em várias universidades, nomeadamente na minha, escolas de saúde e escolas de enfermagem que estão separadas apenas porque o Ministério entende que não podem estar juntas e eu sinceramente ainda não percebi a razão. Isso acontece em várias universidades, não é apenas nesta, mas de facto isto é completamente irracional. E digo com toda a frontalidade. Depois eu diria que se desconhece o diagnóstico das profissões de saúde, portanto nós não sabemos quanto somos, onde estamos e o que fazemos. Um outro aspecto que me parece ainda de referir é o conteúdo funcional das categorias profissionais mantém-se inalterado em alguns casos há mais de 30 anos, apesar da evolução da formação destes profissionais. O professor Miguel Xavier fez referência à importância de uma coisa que eu mais à frente também referirei, que é o task sharing, o task shifting. E, de facto, por esta via, nós não vamos lá. Nunca lá iremos. E depois, de facto, desconhece a estratégia para o desenvolvimento da formação e das profissões de saúde neste país. Agora, se me permitem, tenho o arrojo de fazer algumas propostas. É mesmo o arrojo, principalmente hoje, que se está a discutir no Ministério da Saúde, imagino eu, enfim, alguma coisa. E o pressuposto é este. Eu acho que é hora de discutir quem faz o quê, quem diz o que tem que ser feito, mas não só. Mas não só. Para isso, socorri-me de uma ampla literatura. Não inventei nada. Ampla literatura, alguma bem antiga, e faço referência a estes relatórios da Lancet, mas faço referência a muitos outros que, de facto, são extremamente importantes. Portanto, a coisa está refletida, só não teve ainda impacto, só não teve ainda repercussão na nossa realidade. Portanto, deste conjunto de literatura, eu retirei um conjunto de cinco conceitos-chave
que de facto são de extrema importância e que, de alguma forma, estão por detrás da proposta que eu vou fazer, que é a educação interprofissional, a aprendizagem transformadora e interdependência na educação, a prática interprofissional colaborativa, competências nucleares em cuidado de saúde e o task sharing e o task shifting, a que já tinha feito referência. Então, passemos às propostas. Primeiro, ao nível europeu e depois ao nível nacional. Ao nível europeu, entendo que é necessário rever o enquadramento da formação dos profissionais de saúde. Primeiro, fazer o upgrade da entrada para o nível da licenciatura para as profissões em que isso ainda não aconteça. Porquê? Porque neste momento há países, e há alguns bem ricos, em que o nível de formação de algumas profissões não é superior, todavia vão roubar, deixem passar a expressão, a países menos ricos, esses profissionais com formação superior, a quem pagam depois de acordo com as suas tabelas. Estou-me a referir, por exemplo, à Alemanha, mas não só. Isto está a fazer isso com os enfermeiros. É também necessário definir um quadro de competências comuns a todos os profissionais de saúde e desenvolver este conceito da interprofissionalidade. O quadro de competências que eu achei mais consensual é este que vos aqui apresento agora. Cuidados centrados na pessoa e na comunidade, integração e continuidade de cuidados, transição ecológica e digital, comunicação-relação. Comunicação-relação não é um apanágio dos profissionais de saúde mental, é um tema central para todos os profissionais de saúde. Trabalho em equipa, funcionalidade, bem-estar, TICs e inteligência artificial. Promover um enquadramento para a formação interprofissional ao longo da vida e não apenas na formação inicial. Promover a mobilidade de profissionais durante todos os processos de formação formais. Eu diria que devia ser obrigatório haver todos os profissionais, todos os formandos em profissões de saúde fazerem Erasmus durante a sua formação. Porque, efetivamente, essa perspectiva no espaço europeu é extremamente importante. Depois, para além disto ainda, rever o enquadramento da livre circulação dos profissionais de saúde. Porquê? Porque, de facto, para além do Erasmus durante a formação, era extremamente importante que houvesse um Erasmus periódico durante a vida profissional para se contactar com outras experiências, outras realidades. E, para além disso, desincentivar o brain drain entre membros do mesmo espaço europeu. Porque, sinceramente, acho isto de uma enorme desonestidade, porque, como é evidente, teremos no espaço europeu cada vez mais maior desigualdade da riqueza. Se continuar a haver alargamento do espaço europeu, vai notar-se ainda mais. E a tendência é para, de facto, as pessoas fugirem onde lhes pagam melhor e lhes dão melhores condições de vida. Ora, isso vai fazer com que os mais pobres continuem a ser aqueles onde vão drenar mais profissionais. Isto é, de facto, desonesto. Desenvolver uma estratégia de valorização e bem-estar das profissões, isto passa não apenas pela valorização salarial, passa por muitas outras dimensões. Reparem que um profissional não poder exercer na total amplitude das suas competências é de um desincentivo brutal e pode, de facto, levar ao abandono. Desenvolver um observatório europeu das profissões de saúde, porque, de facto, isto ajudaria a enquadrar e a dar alguma lógica a tudo isto. Um enquadramento que, por acaso, já foi pedido pelo Conselho Europeu, já existe, era agora, de facto, transformar isso num quadro de referência para o task sharing e para o task shifting no espaço europeu. Já existe. E reter talento. Reparem que eu não falo em captar talentos. No mundo, há países mais pobres do que nós. E se nós vamos lá buscar os talentos que lá têm, estamos a ser tão imorais como os países ricos estão a ser connosco. Portanto, retenhamos nós os nossos talentos e já não é nada mal. Desenvolver um espaço europeu de dados em saúde. Meus amigos, isto é uma mina de uma riqueza imensa. Os investigadores precisam disto, os profissionais precisam disto. O Miguel Xavier referiu-se à capacidade de decisão. A capacidade de decisão depende disto, do acesso aos dados, mas de um acesso aos dados
que de facto seja útil à decisão. E, por último, desenvolver uma estratégia de promoção e inovação em saúde que não se limita à indústria farmacêutica. Há muito espaço para a inovação em saúde para além disto. A nível nacional, e estou quase a terminar, prometo, comecemos por saber quem somos. Eu proponho um livro branco das profissões de saúde. E até proponho um sumário, se me permitem. Quando somos, o que fazemos, como nos distribuímos face às necessidades. Não somos capazes de responder a estas questões neste momento. Depois, como projetamos a evolução demográfica e epidemiológica e as necessidades de cuidados para os próximos 20 anos? O André Peralta falou em 50. Substituam o 20 por 50. Não me preocupa nada. Tenhamos uma visão prospectiva, uma visão estratégica. Isso é que é essencial. E depois, como projetamos as necessidades de profissionais e de competências para esse mesmo período de tempo. E, finalmente, definição de uma visão estratégica para a formação e desenvolvimento profissional. Não é só para a formação e desenvolvimento profissional, sendo justo entre as profissões. De facto, não podemos criar condições de desenvolvimento profissional para uma profissão esquecendo todas as outras. Isso é muito injusto. Para além disso, mais algumas. Rever a formação em saúde. Esta questão das escolas integradas é urgente que seja resolvido. Eu não quero saber se estamos a falar, se queremos manter o sistema binário ou não, ou se queremos passar apenas para o sistema para um único sistema universitário. Isso eu não quero saber, não discuto isso. Quero é que nos deem condições para podermos trabalhar de forma integrada na formação, ou seja, aprender em conjunto para trabalhar em conjunto. Isto é essencial. E é anacrónico que nos continuem a proibir de fazer isto. Desenvolver um modelo de aprendizagem interprofissional, definir o tal core de competências que já vos apresentei, portanto, para Portugal não seria diferente, e promover um enquadramento para a formação interprofissional ao longo da vida, também já referi isto para o espaço europeu, para Portugal não seria diferente, e acrescento ainda mais, rever os modelos de cuidados. Rever os modelos de cuidados porque rever os modelos de cuidados implica pensar em cuidado centrado na pessoa e integração de cuidados. Se isto for feito pelas equipas, e se for feito de facto pelas equipas, a coesão de equipa que vai gerar e a forma estruturada como isso pode promover o desenvolvimento profissional em conjunto é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, aproxima as equipas das pessoas. Uma estratégia para a inter e transprofissionalidade, e aqui não me inibo de o dizer, temos que rever as relações entre os profissionais de saúde e temos que passar a falar em relações horizontais. Não há nenhuma relação hierárquica entre profissionais de saúde. Temos que passar a falar como pares que somos, de igual para igual. De outra forma, de facto, estamos a falar de modelos do século passado, e eu diria do princípio do século passado. Possibilidade de todos os profissionais serem a sua atividade em toda a extensão da sua educação e formação, distinguir diferentes tipos de liderança e distribuí-los em função das competências, ou seja, os locais de liderança não são apanágio de uma profissão. Há locais de liderança que claramente têm que ser em função das competências de liderança e não de outras quaisquer. Incentivos ao desenvolvimento de projetos de equipa e desenvolver uma estratégia de task shifting e de task sharing. Isto é absolutamente central. Quer queiramos, quer não, os outros países estão a fazê-lo, a nossa vizinha Espanha está a fazê-lo, nós nem sequer queremos falar disto. E, de facto, as ordens profissionais podem ter aqui um papel importante, não numa perspectiva fechada, mas numa perspectiva de diálogo. Mas não apenas as ordens profissionais. Minhas senhoras e meus senhores, agradeço-vos muito a vossa atenção. Foi um gosto enorme estar convosco e estou, obviamente, disponível para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Manuel Lopes. Estamos perfeitamente no tempo previsto. Portanto, isto está a correr bem. Muito obrigado a todos os intervenientes nesta mesa. Temos agora o tempo previsto para o debate, são 11h15.
temos meia hora, não é? Até às 11h45, e passo a palavra à assistência. Ok. Pronto. Eu vou repetir para vós as perguntas, porque provavelmente não vão conseguir ouvir, mas eu faço essa tarefa. Bom dia. Muito bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria felicitar os palestrantes e a organização pela brilhante apresentação de cada uma destas participações, e queria sobretudo dirigir a minha pergunta ao professor Miguel Xavier. Aliás, não é bem uma pergunta, é uma pergunta e uma pergunta como mãe, como cidadã, e um desafio como profissional do SNS, como administrador hospitalar num serviço local de saúde mental, neste caso de Gaia. Mas eu começava pelo desabafo e pergunta como cidadã. Eu sou mãe de uma criança, de um jovem que tem hoje 18 anos. Quando ele nasceu num hospital público da zona do Grande Porto, portanto, na altura no Hospital de Santo António, e foi-me colocada a possibilidade de integrar, do meu filho integrar um estudo longitudinal, cujo nome, Geração 21, pretendia acompanhar estas crianças desde o momento do nascimento até atingirem a idade adulta. Portanto, ele hoje tem 18 anos e tem sido sempre acompanhado no âmbito desse estudo. Esse estudo previa visitas regulares que foram efetuadas e lançamento de instrumentos a uma população de cerca de 8.600 crianças, instrumentos variadíssimos que, aliás, à criança e neste caso à mãe que o acompanhava, estou certa, permitiram aferir questões muito pertinentes relacionadas com saúde e nomeadamente com saúde mental. O estudo tinha como objetivo, naturalmente, a produção científica, mas também o apoio a decisões na área da saúde. O primeiro objetivo eu vi, porque fui acompanhando alguns papers que saíram, alguns muitíssimo interessantes. A própria Geração 21 encarregava-se de me enviar a produção científica, agora decisões, confesso, nunca vi. E hoje estas crianças são adultas, são jovens adultas, fazem parte daquela população que consome antidepressivos mais do que qualquer outro país da Europa. E a minha pergunta, o meu desabafo, houve de facto, porque esta juventude está bastante caracterizada. Posso fazer só uma pausa? O professor Miguel Xavier está a ouvir esta pergunta? Consegue? Eu não consigo ouvir absolutamente nada do que se trata aí. Nada. Eu estou a ouvir. Se calhar, mas se vier para aqui, não, aqui eu não consigo. Agora Lopes consegue ouvir as perguntas? Será que pode ouvir pelo YouTube? Ou não tem? Através do YouTube. Mas isso é uma confusão enorme aqui, porque se eu abro uma janela, vocês vão ouvir o eco aí. Quer vir aqui, vir para aqui? Para vou. Isto... O Vítor Ramos ponha a pergunta por alto e nós Mas respondemos. é muito longa. Eu já perdi. É que eu estava a tentar, mas perdi o fio à meada, confesso. Mas vamos tentar. Tem que ser sintético. Importa-se. Olá, tem que ser ao pé do computador. Venha para aqui. Pronto, de qualquer forma, identifique primeiro, está bem? Fala aqui. Basta falar. Bom dia, professor Miguel Xavier, Daniela Maia, do Centro Hospitalar de Gaia, Serviço Local de Saúde Mental, administradora hospitalar. A minha pergunta, inicialmente, não foi como profissional de saúde, foi como mãe. Eu sou mãe de um jovem que tem hoje 18 anos e que integra o Geração 21. E, portanto, no âmbito deste programa, deste estudo longitudinal, foram lançados vários instrumentos ao longo do tempo, a ele e a mim. Estou certa que foram produzidas informações muito importantes, nomeadamente no âmbito da saúde mental. E a minha questão, que é mais uma questão como cidadã, não como propriamente como profissional, é se esta informação
que, quando nos foi proposta a participação neste estudo, tinha como objetivo não só a produção científica e conhecimento da geração que hoje é adulta e que consome os antidepressivos, não é? Se esta informação foi usada para fins de decisão em políticas de saúde. Esta era uma questão. E agora, que é para terminar também a minha presença aqui em palco, é um desafio como profissional de saúde e como elemento da unidade de gestão do Serviço Local de Saúde Mental, que haja uma descentralização até das próprias coordenações regionais e que vão aos serviços locais, que falem com as restantes equipas, que falem com os restantes elementos da equipa, e, se possível, agora que vamos ser todos unidade local de saúde, que integrem também elementos da comunidade, elementos dos cuidados de saúde primários, porque perspectivo momentos difíceis no sentido de integrar todas estas perspectivas que são válidas, mas que também contêm o seu QB de ameaça num propósito comum. Muito obrigada. Muito obrigado. Se calhar talvez responder agora, senão depois acumula. Eu respondo rapidamente. Eu agradeço as perguntas, são todas diferentes e todas importantes. Nós temos, naturalmente, acesso a tudo aquilo que é produzido cientificamente. E, portanto, o problema que eu coloco não é a esse nível. O problema que eu coloco é a nível mais dos indicadores de produção de prestação de cuidados. Porque os indicadores quer dizer, a informação relativa às questões de natureza científica está disponível para todos nós. Já se ela é implementada no terreno, a questão já é completamente diferente. E eu dou-lhe um exemplo que é o exemplo mais gritante de todos. Quando nós fizemos o estudo nacional de morbilidade psiquiátrica, portanto, dentro daquele contexto da Universidade de Harvard e da Organização Mundial de Saúde, nós verificámos que Portugal tinha uma prevalência muito grande de patologia psiquiátrica, com diagnóstico, porque depois havia toda a patologia que não tinha critérios de diagnóstico, mas que tem sofrimento psicológico associado. Nós estávamos numa opção alta. E verificámos também que a maior parte das situações eram situações de depressão e ansiedade. De maneira que o primeiro relato que deveria ter sido saído desse estudo era que um dos pilares mais importantes para a prestação de cuidados devia ser o investimento maciço na área dos cuidados de saúde primários em termos de saúde mental. Ora, isto não funciona. Portanto, temos aqui um exemplo que é gritante. Nós descobrimos, verificámos aquilo com metodologias à prova de bala. Temos os dados e Portugal, numa década, foi entre que se fez o estudo e agora aquilo que se está a fazer neste momento, Portugal não conseguiu implementar um sistema de saúde mental nos cuidados de saúde primários. Perguntam-me assim, mas também não há respostas? Olha, a primeira resposta é a prescrição de fármacos. E é nesse sentido que nós, como temos uns ótimos cuidados de saúde primários, em que as pessoas, por muito que se diga, têm um acesso melhor que em muitos países da Europa, os médicos de família, coitados, não tendo possibilidade de divergir situações de doença mental comum para pessoas que deviam estar nos centros de saúde, são psicólogos, a tratar em primeira mão essas doenças, escrevem. E, portanto, este é um bom exemplo de como, às vezes, Portugal, mesmo perante a existência de dados muito, muito chamativos, muito significativos, não consegue implementar. E não consegue implementar porque não passa daquilo que são os factos à questão da prioridade. Porque a prioridade leva sempre atrás dinheiro. E este é sempre o problema. E não se pode estar sempre a falar do que vamos fazer. Temos de falar do que fizemos até agora. Eu espero que com as ULS, espero, com as ULS, uma parte deste problema possa ser ultrapassado. E quando eu digo espero, não tenho a certeza, é porque já há ULS em Portugal há algum tempo e este problema não foi ultrapassado em todas as ULS. Portanto, aqui nós não podemos ser ingênuos. Eu acho que temos uma oportunidade de ouro para conseguir passar da palavra aos atos. Mas não se pense que isto vai ser tão fácil como isso. Além disso, a vida do médico de família não é a mais fácil do mundo.
E a vida dos enfermeiros que estão nos centros de saúde também não. Devia haver muitíssimo mais enfermeiros nos centros de saúde, muitíssimo mais psicólogos, e a primeira parte dos programas de abordagem da depressão e ansiedade, step care, nos cuidados de saúde primários, não precisam de médicos para nada, precisam de psicólogos e de enfermeiros treinados em apoios psicoterapêuticos breves. É este tipo de mentalidade que nós temos de começar a perceber. O doente que entra com uma situação desta não precisa ir logo ao médico. Não precisa. Pronto. Isto era a primeira parte da pergunta que me colocou. A segunda é mais fácil de responder. A organização do modelo de governo da saúde mental em Portugal, desde que nós conseguimos publicar o decreto 113/21, prevê tudo aquilo que disse. Ou seja, a participação alargada de todos os stakeholders em todos os centros de decisão, quer a nível dos conselhos regionais, em poder executivo, quer a nível dos conselhos consultivos. E eu, pessoalmente, tenho vindo a fazer um apelo a todos os sítios onde vou, e deixo aqui também. Considero que o aspecto mais importante aqui é a constituição de conselhos locais de saúde mental. O que é isto? São conselhos feitos pelas forças vivas de uma região que está à volta de um hospital. E são essas forças vivas, autarcas, pessoas de todas as áreas, que, constituídas como força, têm de começar a fazer pressão junto dos hospitais. Aquilo que mudou a saúde mental na Europa não foram guidelines nem recomendações. Foram movimentos de fora para dentro, feitos pela sociedade civil. E nós temos ainda muito pouca sociedade civil a fazer estas coisas. Portanto, um apelo que eu deixo aqui é, a quem me está a ouvir, esteja relacionado com esta área, apostem na construção dos conselhos locais de saúde mental. Já há alguns construídos no país e estão a ter ótimos resultados porque constituem uma força de lobby muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel Xavier. Vamos prosseguir. Quem quer fazer alguma interpelação, uma intervenção? A primeira, Maria Augusta Souza. Maria Augusta, quer vir aqui? Isto assim cria dinâmica. É. Quer se dirigir aos nossos palestrantes, certo? É. Ótimo. É preferível do que... E cria também aqui um certo movimento. Porque eu, se repetir, vou... Tradutor, traidor, não é? Muito bom dia, obrigada. Muito bom dia, antes de mais nada queria agradecer os contributos que aqui trouxeram os 3 intervenientes muito importantes e sobretudo porque colocam desafios que a gente nunca sabe se os pode concretizar, não é? Esta é que é a grande dificuldade. Mas ainda bem que os foram capazes de colocar. Eu gostaria de, relativamente à questão da saúde mental, de colocar nesta última nota que aqui o Dr. Luís Xavier deixou, e que tem a ver com a criação dos Conselhos Locais de Saúde Mental. Eu creio que há uma coisa que eu ainda não sei explicar muito bem, mesmo lendo as coisas, que é como é que se garante que efetivamente a questão da saúde mental não é algo tão à parte do resto da saúde como tem sido ao longo do tempo. Esta é uma dificuldade que eu creio que decorre do histórico, da pouca atenção à área da saúde mental que foi dada ao longo da história, mas que eventualmente tinha que se encontrar formas de que isto fosse mais, na minha opinião, e fosse mais integrado, se assim quisermos, naquilo que são os contextos local-regionais que existem da saúde, como é que isto se passa. Gostaria de ter alguma opinião sobre isso. Para o professor Manuel Lopes, também agradecer a intervenção e, sobretudo,
pela clareza do que é que tem que ser feito. E a minha pergunta é como é que acha que pode ser feito? Essa, não é nada. Muito obrigada. Obrigado. Portanto, as perguntas ouviram bem, não é? Não. Eu não ouvi muito bem a pergunta. Então, eu vou-me atrever a... Se que tinha a ver com uma questão da não suficiente integração da saúde mental no resto. Sim, exatamente. Como é que se pode fazer convergir, não é? Quer o dispositivo assistencial, promocional e também a participação, porque há outros conselhos locais, não é? Que não funcionam, da saúde, há os conselhos da saúde da comunidade, há os conselhos locais da ação social, por acaso esses funcionam bem. Era esta questão. Professor Manuel Lopes, conseguiu ouvir a pergunta? Ok. Professor Manuel Lopes, quer começar? Começo eu, esteja à vontade. Faz favor, meu caro amigo. Sim? Olha, então, em relação à questão da integração, a resposta é simples, é não se fazer o que se fez nos últimos séculos. Quer dizer, durante os séculos, a saúde mental a doença teve totalmente separada, não só do resto da saúde, como do resto da sociedade. E teve separada por vários motivos relacionados com o estigma e motivos relacionados também com a questão da localização dos sítios onde se prestavam os cuidados. Esse mundo já acabou, ou está a acabar, em muitos países não, mas no nosso país está, enfim, a criticar esse movimento. Já foi feito há muitos anos e nós estamos numa situação que eu acho que é invejável no nosso país, em que essa integração está quase concluída. Claro que faltam-nos ainda alguns passos. Eu falei deles quando fiz a minha apresentação. Eu considero que um doente que vive nas Caldas da Rainha e que já tem um internamento feito e aberto ao pé de si, não tem qualquer justificação de vir ser internado no Hospital de Saúde de Matos, a 100 km de distância. É isto que ainda continua a diminuir a integração. Agora, é preciso um trabalho que ainda tem de ser feito. Tem a ver com o estigma. Ninguém aqui vai dizer que o estigma em relação à doença mental acabou. A começar pelos próprios profissionais de saúde. É preciso perceber isso. Portanto, há aqui, para além da mudança logística, da prestação de cuidados legislativa, há a mudança mais difícil de todas, que é a mudança cultural na cabeça das pessoas. E isto demora uma geração. Isto não se faz por decreto. Isto demora uma geração. Eu, pessoalmente, acho que tenho algum otimismo em relação a isto, porque eu acho que as gerações mais jovens recusam muito tudo aquilo que tem a ver com a marginalização das pessoas. E são pessoas muito ativistas nesse sentido. Tudo aquilo que é marginalizado, eles defendem. Portanto, eu, nesse sentido, tenho alguma esperança. Agora, é que isto vai demorar bastante tempo, vai demorar bastante tempo. Em relação aos conselhos, aí já não tenho dúvidas nenhumas. As grandes mudanças na saúde mental que ocorreram fizeram-se sempre através dos movimentos de direitos humanos, através da pressão de fora do sistema da saúde para dentro do sistema. E eu acho que Portugal não vai ser nenhuma exceção a isso. É por isso que os conselhos locais já estão a funcionar. Estão, de facto, a fazer um papel muitíssimo bom de lobby. A palavra é esta e não há que ter medo dela. Isto é lobby. Os doentes mentais, somente as pessoas com doença mental grave, precisam de lobby. Precisam de alguém que os defenda, alguém que faça a sua advocacia. E, portanto, nós estamos convencidos, quanto maior for, voltamos a falar de integração, a participação de agentes da comunidade, fora do sistema de saúde, e que esse efeito seja feito de fora para dentro, nós achamos que as potencialidades desse modelo são boas. Porquê? Porque estamos a inventar a roda? Não. Porque isso já funcionou em muitos outros sítios. Agora, dito isto, eu não estou a denegar a dificuldade que os portugueses têm, enquanto povo, de se associar para a defesa de causas. De vez em quando fazemos isso, fizemos isso por Timor, fizemos isso contra a TSU, de vez em quando acontece. Mas no nosso cotidiano, nós não somos um povo que se associa, tem a tendência à associação para a execução de uma função de lobby. Não temos essa, não funcionamos assim. E, portanto, isto vai demorar o seu tempo. Mas as coisas demoram sempre o seu tempo.
Muito bem, a pergunta é pertinente. Da cara amiga Augusta, é pertinente. Eu diria que, um pouco à semelhança daquilo que disse o professor Miguel Xavier, que eu saiba, não há varinhas de condão em nenhum ministério para resolver nenhum problema. E também, neste caso, eu faço um apelo muito simples. E o apelo é que os poderes instituídos não travem a mudança, não sejam obstáculo à mudança. E o segundo é que deem oportunidade a várias experiências que têm sido propostas, e algumas delas estão em curso, inclusivamente para servirem de balão de ensaio. Por exemplo, recentemente, e desculpem referir este exemplo concreto, mas é um exemplo concreto que eu conheço e, como tal, vou-me servir dele, foi aprovado e está a funcionar um doutoramento de acordo com o modelo da transdisciplinaridade, transprofissionalidade. Ou seja, não é um doutoramento para médicos, para enfermeiros, para fisioterapeutas, é um doutoramento transversal que permite que várias pessoas façam um determinado percurso da sua formação avançada em conjunto, tendo acesso a perspectivas conceptuais que permitem olhar para a realidade de outra forma e relacionarem-se entre si de outra forma. Isto está no terreno, com grande sucesso. Um grande sucesso. E ainda por cima foi feito em associação entre universidades. Portanto, envolve a Universidade de Évora e a Universidade Nova de Lisboa. E como tal, isto é possível ser feito. Também, no meu caso, portanto, na minha experiência em concreto, nós propusemos a criação de uma escola de saúde exatamente desta natureza, integrada, que tenha condição para, obviamente que não estamos com isto a dizer que a formação dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, ou seja, de quem for, vai ser tudo em conjunto, não é nada disso. Tem um core de competências que têm que ser comuns a todos, mas isto é apenas uma dimensão. Mas o simples facto de coexistirem durante um período extremamente importante da sua vida, no mesmo espaço de formação, cria relações que tenderão a permanecer para a vida. E mais, ajuda a conhecer o que é que cada um aprende. Isto é extremamente importante. Depois, no terreno, de facto, ou seja, na clínica, quero dizer, de facto, eventualmente as coisas serão mais importantes. Mas mais difíceis, quero dizer. Mas mesmo aí, é possível neste momento encontrar equipas onde este espírito já está aplicado. Mas ninguém o assume formalmente, que é curioso. É curioso. E depois é acabar com algumas coisas anacrónicas. E foi verter para a lei, por exemplo, coisas daquilo que existe, por exemplo, nas USFs, que é que elas sejam constituídas por número paritário de médicos e de enfermeiros. Isto é anacrónico. Que os lugares de liderança das USFs estejam exclusivamente reservados para médicos. Isto é anacrónico. De modo que, enquanto não tivermos a frontalidade para discutir isto e para, no terreno, no dia-a-dia, começarmos a modificar as coisas, pedindo aos ministérios que não se constituam como obstáculo à mudança, as coisas obviamente não mudarão. A não ser que não sejam impostas por uma diretiva europeia, que eu acho que é sempre triste. E para já é só. Muito obrigado. Ouviu os aplausos. Eu tenho Doutor André, por favor. rap. Tinha um professor que dizia que dizia uma. Ok. Eu vou aqui aproximar-me. Sim, é melhor. Não é preciso. Eu acho que assim dá. Tinha um professor em jeito de piada que dizia, quando fazia apresentações e não havia perguntas, que ou gostaram muito ou então não perceberam nada. Mas queria com isto lançar um repto à Fundação SNS.
que ajude a pensar o futuro da saúde pública, que escreva coisas sobre a forma de organização dos serviços de saúde pública, da própria Direção-Geral da Saúde, que é neste momento a organização que eu dirijo, que acho que estas forças exteriores ajudam também a repensar a instituição e a perceber de forma a que ela consegue evoluir. Portanto, era este o repto que eu gostava de deixar à Fundação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Nem de propósito, vamos dar já seguimento ao desafio, porque a próxima sessão é o Laboratório de Ideias 3, Saúde Pública no Futuro. E, portanto, moderado pelo doutor José Mota Faria e depois com 3 ilustres oradores. Portanto, nós estamos em cima. Eu tinha uma pergunta para fazer, porque ainda temos aqui 3, 4 minutos, certo? 3 minutos. E que tem que ver com aquele lapso interessante dos tais 10 anos, não é? Referindo-nos ao final do século XIX, e de que houve um impulso reformista que o Dr. André localizou em 2016, não é? Pelos 10 anos de 2026, está quase. Agora a minha pergunta é, houve pelo menos umas 4 comissões formais ou informais a partir de 2016, ou grupos, enfim, eu não conheço os detalhes. Na leitura, no modo de ver e na leitura que o Dr. André Peralta faz, a minha leitura é que há um disco arriscado, não é? Mas se calhar estou errado. Acha que nota um movimento de caminho progressivo. Pergunta difícil. Enfim, eu acho que os movimentos reformistas nem sempre são lineares. E acho que foi isso um pouco que observamos. Acho que foi muito benéfico em 2016 existir alguma formalização deste movimento reformista, que acho que já era sentido naquilo que eram as bases da saúde pública, esta necessidade de repensar a organização, de repensar aquilo que são as funções da autoridade de saúde e a arquitetura como nos temos vindo a organizar. Depois uma série de iniciativas, de iterações, de grupos de reforma. Acho, fazendo uma retrospectiva, acho que teria sido útil a maior produção escrita. Eu acho que, infelizmente, como temos pouca cultura de deixar documentos escritos, que acho que ajudam a organizar o pensamento. Nós, enfim, somos um meio pequeno, conhecemos mais ou menos as dinâmicas, mas acho que é útil cristalizar pensamento em documentos escritos. E daí o meu apelo repetido à Fundação SNS para que o faça, e já o está a fazer. Aquilo que eu espero é que realmente este agulhão da epidemia, como eu tinha na apresentação, seja este impulso final de concretização e que já começamos a ver alguns passos, quanto projeto de lei da Lei de Emergências em Saúde Pública e com alguns esboços de reorganização. Até esse o meu desejo e, portanto, acho que é otimista no final. Muitíssimo obrigado. Estamos no nosso tempo, cumprimos. Professor Ana Escoval, professor Manuel Lopes, professor Miguel Xavier, muito obrigado. E vamos prosseguir aqui os trabalhos desta conferência. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado.